Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. Por que o justo sofre? Jó. Os livros do Antigo Testamento são divididos em 4 grandes blocos: o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. Nessa edição, vamos considerar o livro de Jó, o primeiro da seção poética. Esse livro nos ensina como a sabedoria divina pode ser expressa nas experiências de sofrimento. Jó, cronologicamente, é um dos primeiros livros da Bíblia e seu contexto se passa na era dos patriarcas, antes da lei dada por Moisés. Escrito na forma de diálogo, sua redação está em poesia e retrata a experiência do personagem principal. As histórias ali narradas não são parábolas, mas o relato da experiência vivida por um homem justo e íntegro que de repente viu sua vida virar de cabeça para baixo. Ezequiel capítulo 14, versículo 20 e Tiago capítulo 5, versículo 11. Ele perdeu os bens, a família e viu sua saúde ser atingida por enfermidades dolorosas. Jó capítulos do 1 ao 2. Como se não bastasse, depois de ter perdido tudo, Jó recebe a visita de seus amigos, Elifas, Bildade e Zofar, que, condoídos com a triste condição do amigo, foram consolá-lo. Quando, porém, se depararam com sua situação calamitosa, as palavras de consolo sumiram e surgiu um ensurdecedor silêncio que durou 7 dias. Eles estavam horrorizados com o que viu e não podiam acreditar que aquilo era sem propósito. Jó capítulo 2, versículos do 11 ao 13. De repente, quando começaram a falar, todos a uma concluíram que a razão do sofrimento de Jó era seu pecado. Jó, que até aquele momento não havia blasfemado ou murmurado com Deus a respeito de sua condição, passou a falar em defesa própria, não aceitando que seu sofrimento tinha origem em seus pecados. Afinal, ele era homem justo e íntegro. Quando todos haviam dito suas palavras e conclusões erradas a respeito do caso de Jó, eis que surgiu um jovem chamado Eliú, que exortou Jó a se humilhar e submeter-se à vontade de Deus, pois acreditava que havia algo medicinal em todo aquele arranjo divino. Jó capítulo 2, do versículo 11 ao capítulo 37, versículo 24. Após todos terem se pronunciado a respeito do caso de Jó, Deus apareceu no meio de um redemoinho, direcionando a Jó uma série de perguntas com o objetivo de convencê-lo de sua ignorância. Todas elas se relacionavam com a maneira como Deus administra o mundo natural. Contudo, Jó não pôde responder a nenhuma delas. Se ele não conseguiu compreender os mistérios naturais, quanto mais os espirituais, onde residia a razão de seus sofrimentos. Jó, capítulo 38 ao 42. Os sofrimentos de Jó não se relacionavam com causa e efeito, nem eram castigo ou disciplina de Deus. Antes, fazia parte da providência divina na vida dele. Por meio dos sofrimentos, Deus tinha a intenção de instruí-lo e fazê-lo amadurecer. Jó tão somente deveria confiar nos planos de Deus, crendo que Ele usa todas as circunstâncias pelas quais passamos para um bem final. Por meio do livro de Jó, somos ajudados a enxergar os sofrimentos inerentes à natureza humana, como meios de obter sabedoria e amadurecimento espiritual. Salmo capítulo 119, versículo 67 e o versículo 71. A infinita sabedoria de Deus faz com que ele nunca erre em seus caminhos. Seu grande amor não lhe permite causar-nos mal. Jeremias capítulo 29, versículo 11.
e seu supremo poder faz com que seus propósitos não sejam contrariados. Isaías capítulo 55, versículo 11. A Bíblia é o falar de Deus.